Gostar de um livro não significa que nós aprovamos tudo que encontramos em suas páginas. Bem, gente, ainda estamos no início do ano. E antes de entrar nas resenhas dos livros, eu quero deixar um ponto importante para vocês refletirem. O fato de que nós apreciamos determinadas leituras não significa que nós estamos concordando com todas essas coisas que encontramos nas páginas do livro. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós pegamos alguns livros que trazem cenas de machismo, preconceitos, que há pessoas arrogantes, pessoas que não respeitam limites, enfim, uma porção de defeitos que são coisas que machucam os outros seres humanos. Nós pegamos personagens egoístas que só querem saber de sua vida. E mesmo assim, mesmo tendo todos esses comportamentos que nós estamos discordando, que nós não damos nenhuma aprovação, é possível gostar desse livro. Mas como assim? Como é que eu, sendo de repente uma pessoa boa, uma pessoa que respeita o outro, posso vir a gostar de livros com essas cenas feias, essas cenas horrorosas, cenas de tortura, cenas de selvageria, cenas de violência? Gente, é muito simples. Quando eu pego determinados livros que trazem esse tipo de conflito, na realidade, o que eu estou apreciando nessa obra não é exatamente essas cenas de violência, essas cenas de preconceito, essas cenas horrorosas. Eu estou admirando a reflexão que essas obras estão trazendo para a minha vida. Porque na vida real, no nosso dia a dia, não vai me dizer que você não se depara com cenas ruins. Não vai me dizer que você nunca encontrou uma pessoa preconceituosa. Não vai me dizer que você nunca encontrou uma pessoa arrogante. Com certeza você encontrou. Aí, sabendo disso, nós podemos entender o papel da literatura. A literatura nada mais é do que também uma possibilidade de representação da realidade. E por que eu estou dizendo uma possibilidade de representação da realidade? Porque também há livros que fantasiam, há livros que mostram coisas que não são reais, há livros que nos tiram dessa realidade e criam mundos até impossíveis de existir. Mas eu gostaria aqui, nesse vídeo, de comentar o livro realista, o livro que mostra as verdades do nosso cotidiano, o livro que mostra que esse mundo não é perfeito, um livro que traz cenas de tortura, e muitas dessas cenas ativam até lembranças ruins nas nossas vidas. Ou seja, um livro que é realmente espelho da vida e reflete a nossa realidade. E quando nós nos deparamos com esse tipo de livro, que tem esse tipo de cena, nós temos a possibilidade de estar refletindo sobre todas essas situações, mas dentro de um ambiente seguro. Porque quando você lê um livro que tem esses conflitos, exatamente naquele momento você não está passando por aquela situação, mas você está observando os personagens enfrentando esses problemas. E a partir disso, você vai pensando, você vai tecendo ideias, enfim, você está se preparando como se fosse assim um treino de boxe, sabe? O lutador, antes de entrar no ringue, o que ele faz? Ele treina, ele está ali treinando. Então você tem o seu treino por meio da literatura. E esses livros também vão mostrando os personagens que muitas vezes são vítimas se superando, se defendendo. Ou seja, esses livros vão estar trazendo para nós armas, ferramentas para enfrentarmos todos esses problemas.
Ah, Fernando, mas tem muitos livros que nos mostram os vilões vencendo, os vilões se dando bem. Há livros que não têm finais felizes. Como que você pode estar falando que esses livros estão nos preparando para uma vitória? Aí que tá o negócio, gente. A impunidade, a vitória dos inimigos também é uma possibilidade. Infelizmente, esse tipo de coisa é possível. Ver a injustiça vencer é algo que também faz parte da vida. Mas eu não quero dizer que a gente tem que se acomodar com isso, mas é justamente isso. Alguns livros não trazem a vitória, mas eles nos trazem a indignação diante de tantos problemas. E a partir do momento em que nós estamos indignados, nós vamos também pensar no livro O Mal Venceu, mas eu no lugar daquele personagem, o que eu poderia fazer? Aliás, eu penso que livros que trazem finais infelizes, etc., são até mais proveitosos. Por quê? Veja bem, nós pegamos, por exemplo, pegamos um livro ali que a pessoa tem um problema, ela vence, tudo certinho. Resposta prontinha, resposta mastigadinha. Bonito, interessante. Mas no seu dia a dia, apesar do livro nos preparar mostrando essas ferramentas, nem sempre as nossas situações de opressão, essas situações em que nós sofremos, são iguais exatamente ao livro. E também essas situações elas vão se modificando, porque os vilões da vida real, eles estão sempre se inovando, diga-se de passagem. Eles nunca agem da mesma forma, às vezes de maneira parecida, mas sempre tem uma diferença. E nós também temos que estar preparados a não ter ferramentas prontas, mas a criarmos nossas ferramentas. Então, quando você pega um livro que não te dá a resposta mastigadinha, mas você tem que pensar, você tem que criar a sua própria ferramenta, você tem que criar a sua estratégia, isso é muito, mas muito mais válido, porque você vai pensar, ou seja, você vai se preparar para aquele momento em que surgiu algo que é totalmente diferente, que você nunca tenha pensado antes, e agora o que eu faço? Bem, eu vou ter a confiança que eu vou pensar numa estratégia para aquele problema. Aí no outro dia, surgiu um problema diferente. Eu não vou me sentir inseguro, porque eu vou acreditar na minha capacidade também de inovar. Assim como os vilões estão sempre inovando, eu também posso me inovar. É claro que tem gente muito assim, fechado, a cabeça limitada. E essas pessoas vão nos acusar por gostarmos desse tipo de literatura que é mais reflexiva, que nos confronta. Bom, essas pessoas vão nos acusar de gostarmos dessas ideias, de estarmos aprovando todos esses problemas. Mas eu diria o seguinte para vocês: mas será que essas pessoas, elas vivem dentro de uma redoma de um mundo perfeito? Será que elas, se elas não leem esses livros, elas só assistem programas assim bonzinhos? Será que ela não assiste uma novela que tem um vilão? Ah, gente, me poupe. Essas pessoas assistem novelas que tem um vilão, vilões, melhor dizendo. Essas pessoas leem a Bíblia até. E na Bíblia você acha que só tem história de pessoas boazinhas? Se tivesse só história de pessoas boazinhas, Cristo não teria sido crucificado. Armaram para Jesus Cristo. Armaram para diversos personagens bíblicos. Eles também foram confrontados, eles também sofreram perseguições. Então, não existe histórias tanto em livros como novelas, na Bíblia, livros religiosos, diga-se de passagem, que só tenham gente assim, ó, que a gente tem que ficar ajeitando a auréola. Isso não existe, gente. Então, se essas pessoas elas têm a mente limitada e ficam acusando a gente, sabe o que a gente faz? Já começa a entender que elas também são vilões na nossa vida, nos acusando falsamente, nos fazendo
ter a imagem de vilão por gostar desse tipo de literatura que justamente está nos dando ferramentas para lutar contra as injustiças. Aliás, essas pessoas que ficam sempre nos acusando estão fazendo um desserviço. Isso mesmo, elas fazem um desserviço, porque elas querem que fiquemos limitados, elas estão nos podando de termos estratégias, elas estão nos podando de termos contatos com a realidade. Então, quando você se deparar com esse tipo de pessoa, manda caca... manda catar coquinho e deixa elas falando sozinhas e se prepare, porque sempre vai ter alguém tacando pedra em você. E aí, concorda com as minhas ideias? Eu espero que o meu vídeo sirva para que vocês reflitam na realidade, reflitam sobre o que estão lendo. Não fica só em livro de santinho não, porque até nas histórias dos santos tem os seus pecadinhos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!